Uma estação para você no Olá, bom dia. A gente vai falar hoje sobre imunidade. Pois é, nesse momento aí planetário onde os vírus, os supervírus chegam, nós estamos aí observando cada vez mais como a imunidade pode nos ajudar a combater tudo isso. Esse é um papo que eu gosto bastante. Aliás, esse é um papo que deveria estar sendo discutido aí muito mais do que a história das vacinas. E eu venho conversar hoje com a doutora Andréa Maslon. Deixa eu chamar a mocinha aqui. Ela que é fisioterapeuta, é a minha fisioterapeuta, minha aluna querida, amiga. Vamos chamar aqui a... Hello, hello, bom dia, Ju. Bom dia, Dé. Tudo bem com você? Tudo jóia. Então tá bom. Obrigada por aceitar aí nosso papo hoje. Ah, é sempre bom, sempre um prazer. Um papo mais que necessário, né? A gente levar essa informação de qualidade aí, uma informação daquilo que realmente se faz necessário observar em tempos de supervírus, superbactérias, doenças que de alguma forma brecam o ritmo da nossa vida se a gente não estiver muito atento, né? Obrigada a Sim, presença aí, pessoal. é isso aí, Ju. Nosso sistema imunológico tão importante, nosso exército de força e pouco comentado, pouco incluído. As pessoas achando que é só de alimentação ou só de exercícios que vive, né? Mas é bem complexo, né? Você sabe que a prática integral é aqueles pilares, assim como o meu trabalho também se baseia em parecidamente os mesmos pilares. E é assim que a gente está vendo como a gente está forte, esses caminhando para os 3 anos, né? Enquanto a maioria da população mundial, eu diria, não sabe, né, tanto e acaba se inflamando tanto e diminuindo essa força desse exército. Exato, é isso aí. E eu tenho um grupo, né, de conectados com a prática integral, pessoas que estão sempre contribuindo com dúvidas, dizendo na real qual é a dificuldade que a gente tem em implementar uma saúde de ferro, né? E, e ontem, conversando com esse pessoal, eles me trouxeram muitas dúvidas, dúvidas reais, do que a imunidade, na prática, nos traz de dúvida, né? Então, a gente escuta muito nas revistas, nos noticiários falar sobre imunidade, mas, de fato, quando a gente olha isso, parece que é uma entidade à parte, né? Parece que a imunidade é uma roupa que a gente veste ou não Que dá veste. para comprar na farmácia ou nessas super alimentos que vendem na internet, né? Exato, as lojas, os pockets. E eu queria começar o nosso papo exatamente falando disso, né? As pessoas querem emagrecer, elas buscam uma fórmula mágica que elas querem comprar Pílula. no médico ou na farmácia. A imunidade tem sido mais ou menos assim, né? Ah, eu quero melhorar a minha imunidade. Aonde eu compro isso, né? Faz um pix. Exato, faz um Pix. E é por isso que a gente faz questão de trazer essa aula para apresentar para vocês que a imunidade ela é um grande sistema, né? Ela é um grande composto de coisas, atitudes, percepções do seu dia a dia. E hoje nós vamos falar de várias dessas percepções, vários desses pontos que compõem esse sistema para que você vá aí, né, ouvindo essa aula, fazendo uma autorreflexão e anotando se você tiver algo que você queira transformar, implementar, né, Dé? Então, nós vamos falar de vários pontos. E não é para você entender que aquilo é algo que você vai terminar a nossa aula com uma receita que você vai lá na farmácia comprar ou na feira comprar e adquirir essa receita. É também isso. Mas é muito mais do que isso, é sobre o seu comportamento, é sobre a forma como você olha a vida. Imunidade é exatamente a forma
como eu me torno forte perante as reações que o nosso mundo externo tem sobre nós. É até bonito filosoficamente, né, Daya? E é filosófico porque é anatômico e é fisiológico e é o que a gente trabalha. E nos últimos 10 anos eu queria muito introduzir esse assunto com um pouco mais de ciência, né? Para falar, essas duas estão pegando da onde tudo isso, né? E a gente está muito bem embasada. Se chama psiconeuroimunologia, então psico de psicológico, neuro de neurológico e endócrino de endócrino mesmo, do sistema endócrino, que é quem libera todos os hormônios, é quem regula e controla tudo isso através do nosso grande centro, que é o cérebro, como a Gil colocou bem. Então, nossos comportamentos, emoções e pensamentos importam sim, porque é daí que a gente olha, nosso olho é para captar o que vem do externo, né? E o nosso cérebro que vai interpretar e mandar através de hormônios para esse sistema imunológico. Então, olha quantos sistemas estão envolvidos. Então, desde cérebro, desde tireoide, desde baço, desde intestino, ligando para o cérebro diretamente através do nervo vago, e a partir dele a gente vai falar um monte de coisa boa que tem a ver com diversão, que tem a ver com o que a gente faz na prática integral e que deixa a gente tão forte também. E assim, todo esse controle, ele depende também de algumas situações que acho que está, como a Ju bem disse, está dentro das dúvidas do pessoal, né, em relação a algumas atitudes e comportamentos que a gente também pode mudar para aumentar esse sistema central, primeiro, que é o cérebro, né? Então, desde as nossas emoções, desde como a gente olha o mundo, então já são quase 3 anos que a gente se preocupa com algo que está no ar, está em todo lugar, não tem como a gente falar assim, ai, não, está na minha casa e não está na sua. Um conjunto de vírus, um conjunto de bactérias, um conjunto de fungos, quer dizer, isso faz parte da gente. Imagina que no nosso intestino há tantas bactérias e tem um nervo ligando para o cérebro, então essas bactérias também estão no cérebro, assim como o Covid está dentro de cada um. Só que como isso vai manifestar no meu terreno, né? Como eu tenho que estar de emocional, de comportamental, de forte em relação ao nosso sistema hormonal. Então, várias descidas, né, são bem delicadas, assim como a adolescência, a puberdade, assim como o período menstrual, assim como a gravidez, assim como a menopausa, a andropausa nos homens. Então, como eu tenho que me comportar em todos esses momentos da minha vida, né? Então, se eu faço a minha rotina diária de comportamentos e atitudes, eu vou ter um sistema imunológico sempre forte. Agora, se eu escolho comprar um shake, um detox, um antioxidante e achar que isso vai me fortalecer, eu estou muito enganado. Então, é como a gente olha o mundo, é como a gente vai trabalhar esse estresse que já é estudado nessa psiconeuroimunologia há mais de 10 anos, porque esses estressores psicológicos, esses estressores fisiológicos e psicológicos estão mudando esse sistema imunológico através dessa modulação hormonal. Então, não é tão simples assim, né? Quer dizer, depende de todos esses sistemas e depende da gente estar bem com todo o nosso corpo. Porque, afinal de contas, a autorregulação, o como eu estou inflamado, como eu estou forte em outros sistemas, é o que vai determinar para que eu esteja bem nas minhas atitudes, né? De uma maneira como um todo, cerebral, hormonal, endócrino, imunológico. Então, é tudo isso que importa, é como a gente vai olhar. E, de repente, a pessoa sozinha não está preparada para entender se ela está lidando com essa realidade de uma melhor forma, né? Se ela está se preocupando antes e deixando o corpo num estado de alerta. E tem uma novidade, Ju. Não sei se você sabe, mas o nosso sistema de alerta, que a gente fala tanto, né? O de luta ou fuga, é quem nos protege do estresse, é quem também modula diretamente o nosso sistema imunológico. Então, ele vai direto. Assim como se a gente passa de um mês com esse estresse, que é o que acontece hoje em dia, né? Cada vez a gente está mais crítico, cada vez a gente está mais preocupado com várias coisas que de repente não poderia se tivesse nesse momento presente, como você mesmo fala. A gente não precisaria tanto alertar esse sistema de uma maneira tóxica, né? Exatamente. O estresse é um dos fatores. Eu elenquei aqui alguns fatores para a gente já começar a responder diretamente essas dúvidas.
e falar de forma prática, né? Qual é a avaliação que a gente faz aí da nossa imunidade, do nosso comportamento em relação à imunidade. E a ideia de que a imunidade é o nosso grande exército interno é o que me faz ser apaixonada por olhar o nosso sistema do corpo, e aí você fala de autorregulação, de uma forma muito incrível, né? Então, nós temos um superpoder, e quem faz minha aula sabe que eu gosto de terminar a aula reverenciando essa inteligência que existe por trás do nosso próprio comportamento. Ou seja, é como se você tomasse alguns comportamentos ao longo da vida e quando você descansa, quando você dorme, ou mesmo quando você está trabalhando, existe um exército silencioso lutando por você, lutando pela sua vida e defendendo o seu corpo daquilo que é invasor, né? Então, observar esse exército, cada vez mais que você estiver próximo de você, né, trabalhando mindfulness, trabalhando percepções sensoriais que você tenha, cada vez mais você vai perceber o que diminui a sua imunidade. E isso que a Déa está falando, que é o quanto o estresse, o sistema de luta ou fuga, o medo e os comportamentos que são nocivos a esse sistema imunológico, ou seja, que diminuem a força do nosso exército, do nosso combate, ele vai aos poucos fortalecendo esse sistema imunológico. Ou seja, eu percebo que quando o meu corpo está fragilizado, eu preciso de alguns pontos para equilibrar ele. Então, falar e elencar aí algumas coisas que as pessoas fizeram algumas perguntas, e uma delas é o que causa, então, a baixa imunidade, né? O que, de fato, despenca o nosso potencial de se defender de invasores, seja ele vírus, bactérias, fungos, e qualquer coisa que tire o equilíbrio, a homeostase do nosso organismo. E aí eu fiz uma lista, Dé, e você complemente para mim, por favor. A primeiro, top one lá é o mau sono, né? São as pessoas que não têm um tempo ou uma qualidade importante de sono, porque o sono é exatamente o momento que o equilíbrio de tudo isso que a Déia falou, que é psíquico, que é neural, que é hormonal, acontece em mais ou menos 1/3 do tempo da nossa vida, que é o sono. O sono reparador e profundo é o número 1. Então, antes de você pensar em shot, antes de você pensar em alimento, antes de você pensar em suplementação, ou ir naquele médico bam, dá uma checada se o seu sono está reparador e profundo. Isso mesmo, o sono é o regenerador de todo o nosso corpo, de todas as nossas células, é o que vai trazer de volta aquelas que morreram, e a gente tem a neuroplasticidade dentro da gente, então a gente tem a necessidade de reparar essa célula, tanto neurológica como hormonal, como qualquer outra célula do nosso corpo, e são trilhões delas, a partir do sono. Então, o sono reparador, um sono que você acorde bem, que você acorde realmente se sentindo descansado, que seja de 6, 7 ou 8 horas, e que você sinta que realmente descansou. E esse sono depende de alinhamento, de como você está dormindo, de o que você comeu no dia anterior, de como você se comportou, de novo as emoções, pensamentos e sentimentos dessa semana que você vem passando, se você ficou em telas, né, até o mais tardar, então de repente até a insônia vai vir, a dificuldade de entrar num sono, ou mesmo dormiu, acordou em alerta, porque você ativou esses olhos, ativou esse cérebro. Então, tomar um cuidado especial com o sono é de prioritário importante. É isso aí. E o sono, por que ele é o número 1 aí da imunidade? Imagina que você tem um exército que trabalha incessantemente, mas que também precisa se recuperar deste processo. Então, quando eu tenho um corpo descansado, que tem um tempo da vida que pega a sua energia vital, né, para se restabelecer, é como se fosse o momento, o sono fosse o momento que a sua bateria recarrega. Então, no dia seguinte, você está com baterias recarregadas. E isso vai depender também, o sono, de todo o processo que você viveu durante o dia. Obviamente, a gente poderia ficar
1 a 2 horas falando de sono, né? Eu tenho um curso chamado A Arte do Sono, que são 3 meses aprendendo a incorporar, de fato, rotinas que melhorem o sono. Mas eu vou convidar vocês, essa próxima semana é a Semana da Saúde Integral e numa parte da minha aula eu vou explicar aí somente sobre sono, tá? Então, eu queria pontuar aqui na aula de imunidade que sono é o pilar primordial para você começar a observar a sua imunidade. Se você está tendo insônia, a Alexa resolveu me dar um super sono. Se você está tendo insônia, se você está dormindo mal, está indo dormir tarde, enfim, saiba que você está arriscando aí o seu sistema mais importante, que é o sistema da sua imunidade, de defesa. E o segundo ponto que a gente já falou aqui, mas é importante frisar também, que eu elencaria como segundo ponto mais importante, é o nosso sistema de estresse, né? O quanto você hoje tem a habilidade de regulação desse estresse. O que é estresse para mim não é estresse para você. Como o meu corpo reage a tudo que acontece no mundo é totalmente diferente para diferentes pessoas. E é por isso que é tão importante o autoconhecimento. O sistema que o hormônio do estresse, o cortisol, é disparado e é recarregado do nosso organismo, ele não acontece de forma igual para as pessoas. Porém, ele tem sim pistas que a gente consegue detectar de uma pessoa ou de outra que mostram para a gente que o sistema está abalado, ou seja, a gente esticou demais o elástico. Né? Aquilo que eu sempre ensino. Será que seu elástico não está muito esticado? Então você precisa de práticas, de terapias que vão ajudar você a desestressar esse processo e, portanto, gerar um ambiente corporal positivo para o seu restabelecimento e para a sua imunidade. É isso, a gente trabalha com isso, né, Ju? Então, eu, com bioalinhamento, com as terapias manuais, a gente pretende trazer para a pessoa uma diferença, uma nova percepção do que é realmente saúde e falar que doença é outra coisa, né? Doença depende de você ter um enfrentamento maior, né? Então, você fez um enfrentamento desnecessário, às vezes sem se conhecer, às vezes adotando realidades distorcidas, como a gente falou. Então, a realidade que se apresenta para mim é diferente da realidade que se apresenta para você. E a partir dessa percepção que vem do olho e vai interpretar lá atrás no cérebro, é como vai levar essas informações, né, como eu falei no começo, então que vai ter essa ativação do cérebro, que vai ter essa resposta hormonal, essa mudança de comportamento, e às vezes esse enfrentamento desnecessário vai fazer com que passando de repente de um mês, que é o que acontece, né, com a pandemia, então passamos aí de 2 anos, com essa liberação de cortisol tão tóxica, né, o cortisol ele é bom quando visto, né, como um hormônio de estresse, que faz a gente sobreviver nesse mundo, mas que muitas pessoas, né, então até difícil elencar, né, porque muitas dessas atitudes, né, de sono, de comer mal, de se intoxicar, faz com que esse hormônio do estresse comece a intoxicar, fazer um trabalho reverso do que ele veio fazer aqui. Então o cortisol em excesso ele é tóxico, e aí quando você precisar realmente fugir, que nem agora, estamos no 3º ano, ainda a gente precisa desse sistema imunológico forte, a gente já gastou, né? Muita gente se preocupou tanto, né, com a pandemia no começo. É um alerta, ele está assim desgastado, fadigado. Então você está precisando aumentar o quê? A reserva de saúde. E a reserva de saúde depende desses fatores que a gente está falando, dessas dicas. E para que você faça isso todos os dias. Ah, André, é só de sábado e domingo eu consigo dormir bem? É só de sábado e domingo que eu vou me preocupar com o que eu estou pensando, em fazer uma meditação? Não, né? Andar ou fazer exercício também tem que ser uma atitude diária, né? Tem que ser uma preocupação diária e que você não gaste muita energia nesses enfrentamentos desnecessários, tanto de trabalho como na vida pessoal. E para isso mesmo existe terapias, né, que a gente possa ajudar você a mudar essa percepção de vida e reduzir o estresse. Então, reduzir o estresse, o sono. Agora, deixa eu ver o próximo passo que você vai dar. Vai você. Não, perfeito. E uma última coisa que eu queria falar sobre o estresse, que é uma das causas principais aí da baixa de imunidade,
É que quando a gente tem hoje um volume de informações muito grande, né, Dé? E aí, aquilo, imagina que a sua cabeça fica literalmente cheia, né? Você não dá pausas. Até uma coisa, um exemplo que eu gosto muito de dizer é que há uns 15 anos, talvez, atrás, a gente tinha o fax, né? Então, quando você precisava receber alguma informação, você precisava lá esperar 2, 5 minutos até sair a informação. Eu falei 15 anos, acho que mais, né? Uns 20 anos. Sair a informação, você ler, processar, né? O tempo que saía um fax hoje é de um clique. É de um segundo que você clica e abre a sua caixa de e-mails. Você está aqui no celular, no WhatsApp. Quantas informações você vê? E assim, as pessoas não estão parando, né? Os home officers agora, né? Cada vez mais levando o trabalho para dentro de casa e não tendo esse tempo, né? Para fazer uma pausa, um vácuo. Então, silêncio, né? Esse silêncio interno não existe mais. O trabalho de mindfulness, né, que é um trabalho de meditação, de observação do momento presente, de treinar o corpo para estar vivendo mais esse momento, ele é primordial para essa autorregulação. Porque senão, cada vez mais, na hora que eu terminei o meu trabalho, que foi super estressante, eu vou ligar a televisão para ouvir um monte de notícias que estão sendo provocadas para nos gerar medo, porque o ser humano é mobilizado através do medo, e você está lá dando ibope para o medo e diminuindo o seu sistema imunológico. Ou seja, você sim pode ser um daqueles casos negativos daquele sistema, porque está dando um estímulo de estresse constante para o seu organismo, seja ele em lidar com situações do seu trabalho e, ora, assistindo noticiários e vendo várias estatísticas na TV que fazem com que você inconscientemente diga: vou morrer a qualquer momento, né? Cria uma realidade, né? E essa criação é perigosa. Bem perigosa, e é você que escolhe o que escuta, como lida com isso, né? Então, isso também é alimento. Então, a gente vai falar dos shots e dos alimentos daqui a pouco, mas a gente quer provocar vocês para entender que o que a gente escuta e o que a gente vê durante o dia também é alimento. Com quem a gente se relaciona também é alimento. E isso está totalmente ligado ao sistema de estresse e cortisol. Então, se você teve um dia estressante, chega em casa e equilibra esse sistema, né? Ouve a sua música mais gostosa, come o alimento da forma mais leve possível e fale de coisas gostosas com a sua família, né? Porque senão você vai voltar ao lixo de todo dia que você passou, contando e revivendo isso para as pessoas que estão na sua casa, despejando. E isso, É, obviamente, vai diminuindo a imunidade. aí a pessoa fala, mas eu não vou ficar sabendo de notícias, né? Isso desde o começo a gente está falando. Olha, 20 minutos de noticiário diário, você já fica sabendo de tudo. E outra, o que é importante vai chegar de outras formas, né? E você não precisa mais do que isso para intoxicar o seu cérebro, né? Então, assim, você já colocou a informação, já criou a realidade, afirma que sabe mais, né? Então vem aí um ego, né? De eu preciso saber mais do que o outro, então eu vou me noticiar mais do que o outro, né? E acaba que você que sai perdendo, né? Então você já gasta uma energia aí que não precisava, então já liberou aí seu cortisol, já gastou citocina, essa citocina que é o sistema imunológico regulando o seu sistema de luta ou fuga, ele já é liberado. E a partir do momento que você libera demais esse cortisol já fica tóxico, você já está inflamado. Então, essa inflamação e o Covid é o que eles mais estudam hoje em dia. Então, tá ligado a tudo isso que a gente está falando. Sim, exatamente. Um outro ponto que eu queria dizer que é uma das causas da baixa imunidade é a atividade física feita fora da dosagem adequada para o seu momento, né? Então, a atividade física, ela não tem um sentido de existir, de tomar aí 30, 40, 1 hora do seu dia, se ela tiver duas formas. Ou ela for extremamente leve, ao ponto de não gerar nenhuma adaptação para o seu organismo, ou dela ser extremamente intensa ao ponto de piorar o seu sistema imunológico.
Então, quando a gente fala de atividade física, né, Deia, muitas pessoas acabam ligando isso ao emagrecimento, ao sentido estético. Mas a atividade física, ele é o nosso potencializador de vida e energia vital. Então, se eu faço atividade física numa dosagem inadequada, e muitas pessoas acabam ficando muito tempo sem treinar, e quando vão treinar, fazem uma atividade Exagero. intensa, né? O HIIT, que é o treinamento intenso, que hoje é tão falado pela ciência como um treinamento maravilhoso para o emagrecimento, o melhor treinamento para o emagrecimento, não leva em conta a questão da sua imunidade. Ou seja, se você não dorme direito, se você não tem uma alimentação perfeita e se você vive hoje uma vida com estresse, não pode fazer treinamento intenso. Ele é para uma parcela da população muito pequena, porque senão você vai se fragilizar, vai fazer o treinamento intenso e vai diminuir a sua imunidade, pegar um vírus aí que vai ser potente para você, e você vai ter que ficar um monte de tempo sem treinar. O que adianta? Porque o que gera efeito sobre o nosso organismo é o treinamento constante, constante e regulador. Com crescimento, né? Que a pessoa vá crescendo e se desenvolvendo cada dia, para que ela não cause exageros e microlesões que façam seu corpo, em vez de defender, se autorregular e trazer a homeostase, que é o equilíbrio para esse organismo, ele vai defender aquela lesão e vai levar toda essa citocina inflamatória para regular essa lesão, e você acaba ficando descoberto em outras áreas do corpo, em que naquele momento que de repente baixou o tempo, mudou o clima, ou você foi viajar, voltou e precisa desse sistema imunológico para se adequar de novo ao ambiente, você tá com essa microlesão e acaba que o corpo vai todo para tentar cicatrizar isso, né? Sempre seu corpo vai atrás de cicatrizar. Ou muitas pessoas atrás de uma cirurgia estética e que precisa também de cicatrização, ou acontece alguma coisa e você precisa dessa reserva de saúde para te ajudar e você não tem. Então a rotina diária, de novo, serve para regular o tempo inteiro o seu equilíbrio interno e te fortalecer cada vez mais. Exato. Então, antes de começar a fazer coisas absurdas, né, e treinamentos aí que visam um único ponto, vocês têm que sempre lembrar que o exercício físico ele tem que potencializar primordialmente a sua saúde e, como consequência, tornar o seu corpo muito mais bonito e a sua vida, a sua pele, seu cabelo, enfim, muito melhor. Mas sempre eu preciso pensar, será que esse grupo de exercícios que eu estou fazendo está melhorando a minha imunidade ou está depletando a minha imunidade, né? Exatamente isso que a Déia falou. Todo exercício, ele é entre aspas, machucar do meu organismo. Né? Eu primeiro dou uma machucadinha e quando o meu corpo se restabelece mais forte. Principalmente o sistema muscular funciona dessa forma. Acontece que se eu perco a dose, eu vou precisar de tempo e de muito do meu sistema imunológico de defesa e de reconstrução para reconstruir esse sistema que eu depletei aí. Então, se eu preciso dessa imunidade, porque estamos passando por uma onda de vírus, eu não posso bobear em ter todo o meu exército pronto para que está lá ocupado com as lesões que aconteceram no treinamento super intenso, macro que eu fiz, porque eu quero emagrecer, na verdade, em um mês, né? Na verdade, assim, se eu faço tudo direitinho, eu ainda sinto as microlesões, ou sinto que eu preciso restabelecer, entenda que também tem momentos de recuperação para você. Que existe sim as terapias manuais, a acupuntura, a osteopatia, o bioalinhamento. Então, tudo isso faz você, assim como a Ju, às vezes também vai se desenvolver, ou os alunos dela, ou os meus pacientes, eles vão querer aumentar a dose do exercício, evoluir, né? E de repente ali veio uma dorzinha falando, olha, precisa cuidar disso para você passar para um outro degrau, passar para um degrau acima. Ou mesmo, eu não quero treinar muito forte, então... como eu disse para a Ju, já tem estudos saindo 40 minutos diários de caminhadas leves, né? Também faz com que você aumente esse sistema imunológico, aumente esse sistema cardiovascular de defesa. Então, mesmo assim, eu vou fazer uma caminhada leve e sinto dor,
Então, peraí, tem alguma coisa já te dizendo e dando um sinal que o seu corpo, para evoluir, precisa ser olhado, né? O seu corpo está te falando alguma coisa, está te trazendo alguma mensagem, que eu falo, a dor não é ruim, a dor é para trazer essa mensagem de evolução, de caminhar para o outro patamar da sua vida, e de repente sozinho não dá para fazer isso, né? Não dá para ir lá e alongar, não dá só para pôr o gelo. Naquele momento você precisa de um cuidado. Então, cuidado é com o profissional. É isso aí, exatamente. Deixa eu só responder, a Débora falou que entrou agora. E se a gente falou dos shots matinais. Dos shots matinais ainda não, nós vamos falar. Mas nós estamos falando de algo que, se você não fizer, nem adianta tomar os shots matinais. Então, primordialmente, você precisa ouvir esses pontos. Se você chegou agora, depois, ouve a gravação que eu vou deixar disponibilizada, porque não adianta tomar shot nenhum, nem se preocupa com shot, se você não fez esses passos anteriores. Eles são muito mais importantes do que qualquer ritual que você faça aí na sua manhã de nutrição. Mas os shots são importantes também, a gente vai falar. Eles fazem parte de um sistema, de uma complementação. Então, segura aí que a gente vai falar. E estudar saúde é muito complexo, né, Ju? Não é simples assim. Estudar saúde é você, cada um de nós, estudar pra gente o que é bom, né? Então, assim, é se aprofundar nesse assunto, porque não é tão simples mesmo. É que assim, era simples e a gente está se afastando do que é natural. Então, conforme eu me afasto, eu preciso de mais ajustes, né? Então, a gente nunca dormiu esse horário que a gente está dormindo agora. Isso tem a ver com o estilo de vida moderno, né? Imagina que os nossos bisavós precisavam falar disso e olhar para isso? Não. A noite vinha caindo. Então, era naturalmente isso. Não tem discussão. Agora, nós não, nós estamos tendo que falar de vários pontos, e aí tem alguns ainda para eu falar do que diminui a imunidade, porque a gente está se afastando do nosso sistema, né, Dé? E eu costumo falar, até o que a gente se alimenta, é que eles se alimentavam, já não serve mais para os dias de hoje. Principalmente porque os horários já não são iguais. E o nosso organismo, ele está muito mais estressado com esses estressores psicobiológicos, que a gente precisa olhar para o que a gente come. Então, no momento que a gente precisa olhar para isso, a gente já precisa estudar e saber o que tem de índice glicêmico numa coisa, o que tem de carboidrato na outra, o que está podendo me inflamar mais. Então, a gente está precisando se preocupar muito mais com isso, sim. Sim. Eu coloquei aqui a alteração da flora intestinal. Então, imagina que o nosso intestino é aí o segundo, talvez o primeiro cérebro. É nele que são produzidos hormônios de importante poder aí para a nossa imunidade. São produzidos os hormônios de bem-estar, de regulação dos nossos do humor. Então, tudo que está ligado aí também a esse sistema de estressor, né? Questões da saúde mental, são produzidos onde? No intestino. Né? E é por isso que eu falo, não tem como falar de saúde mental, que é hoje um top 1 de temas aí, né? Até no mundo corporativo, as pessoas desesperadas, né? Com questões de estresse, abaixando a sua imunidade, se a gente não falar de saúde física, se a gente não falar, por exemplo, de intestino. E esse é um outro tema que a gente poderia vir aqui e ficar horas falando para vocês. Mas a gente tem aí mais alguns pontos e perguntas para resolver, para responder. Então a gente vai passar um pouco simples por esse processo. Mas eu não poderia deixar de falar, né, Deia? O glúten excessivo que você come, ele se aloja onde? Nas vilosidades do intestino. A lactose excessiva, o queijo, o laticínio excessivo que você come, ele se aloja onde? Nas vilosidades. Isso tudo vai inflamando esse sistema intestinal e fazendo com que você tenha uma proteção prejudicada, um funcionamento prejudicado desse sistema. E aí, para falar dele, a gente fala de uma conexão, que é como se nosso corpo tivesse corrente elétrica ligado o tempo inteiro por fiozinhos e condutores, e o condutor que leva a informação do cérebro para o intestino é o nervo vago, e esse nervo, ele é estimulado a partir de atividades prazerosas da vida. Então, a própria risada é a ação mais explícita
de um bom humor, de uma positividade que a gente escuta falar tanto, mas não é à toa que a gente escuta falar tanto, não é aleatório, é estudo científico de vários autores que escrevem, tem livros que parecem bíblias falando desse nervo, para vocês terem uma ideia. E é o que eu trabalho muito em terapia, né? Quer dizer que as terapias manuais vão em encontro a deixar a pessoa mais relaxada para ativar esse nervo. Só que eu dou sempre essa ideia, a sociabilização que a Ju tem na egrégora da prática integral, a diversão que a gente tem na nossa vida e que ela também disponibiliza isso nos treinos, o bom humor, né, o otimismo, a respiração, a oração, os bons pensamentos e as boas emoções, que, claro, cada um traz uma carga e uma história de vida. Às vezes você precisa da terapia. Eu, como bioalinhadora, né, faço muito isso. Então, ativando essas boas emoções para que a pessoa dê um passo na sua vida em que ela volte a alimentar uma criança que existiu dentro dela e que ainda existe, né? E para dançando, sociabilizando com pessoas que ela se sinta leve, né? Então, essa leveza de vida traz com que ative esse nervo vago e seu intestino vai funcionar muito mais. Parece maluco, né? Mas é totalmente químico. É totalmente químico. Então, de repente, ações prazerosas como pintar, ouvir uma música gostosa, como a Ju falou, não vai ouvir também um metal, né? Que leva uma frequência um pouquinho mais baixa. Mas uma música prazerosa também faz ativar esse nervo de uma melhor forma. Ontem eu levei os bambolês para aula, né? E nós Eu perdi. Perdeu o Playboy. Nos divertimos muito, né? E aí, assim, a forma como a brincadeira, né, ela torna leve, o quanto isso é científico, né? Então, quando às vezes as pessoas passam, né, pelo parque e falam, nossa, aquele bando de adultos, empresários, mulheres, né, super incríveis, brincando mesmo. A gente estava rodando bambolê, a gente estava outro dia aí brincando de amarelinha, né, humana. Uhum. O quanto No aquilo, vôlei. o quanto 20 minutos de brincadeira diária podem gerar para a gente um potencial aí de regular esse intestino através desses bons pensamentos, dessa risada e desse estímulo positivo do nervo vago, né? É porque naquele momento diminui o hormônio de estresse, que é o cortisol. E aí a gente consegue, a partir dessas ações e como a gente fala, o que são boas emoções? Por exemplo, as mais poderosas, né? Não é à toa também que às vezes a pessoa fica até de saco cheio de ver isso em rede social, mas é sim a gratidão, é a compaixão por você mesmo, é a compaixão pelo outro, é o autocuidado que você tem com você mesmo, é o seu amor próprio e também a plenitude de você fazer. A plenitude de você fazer algo que você realmente gosta. E o grounding, né, que também é sempre falado nas suas aulas e que, né, tem até documentários falando disso e que faz com que a gente fique sempre mais forte. Você viu quanto complexo é, né, essas ações, mas que são realmente simples e baratas e de graça e que a gente só precisa ouvir e ter realmente a ação de ir lá e fazer, né? O grounding, para quem não sabe, é pisar na terra ou andar descalço, numa conexão aí com a natureza mais próxima. Pode ser até as mãos, mas é estar em contato com essa natureza sensorialmente, cheirando, vendo, né? E a gente também poderia ficar aqui falando bastante tempo, mas eu queria colocar, como eu estou falando das causas que baixam a imunidade, eu queria dizer sobre a inflamação sistêmica do nosso organismo e até os alimentos que inflamam esse sistema, né? Então, se eu tenho, e isso hoje é muito sabido dentro do processo de imunidade e de fortalecimento do nosso corpo, o quão, hoje os exames, lá existem exames de sangue que dizem o quão sistemicamente seu corpo está inflamado, ou seja, está um pouquinho doente no todo, né? Está um pouquinho precisando de autocuidado de uma forma sistêmica, não é o fígado, não é o olho, não, ele sistemicamente, o que é muito mais importante do que a gente ir a um médico para olhar um sistema. Porque como eles estão interligados, a gente precisa entender essa causa. E às vezes a causa está no impacto do seu estilo de vida
na ação inflamatória do seu corpo. É tão importante isso, né, Dé? E como abaixa a imunidade um sistema inflamado. E aí o inflamado é tudo isso que a gente falou desde o começo. É como o cortisol, a partir de um mês de estresse crônico que você esteja passando na vida pessoal, ou tem gente que tem uma história, né, de vida tão estressante, ou pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, já começaram a engolir sapo muito cedo. Quer dizer, às vezes a pessoa tem 30 anos, 20 anos e já está bem inflamado em relação ao estresse. Então, o próprio estresse mesmo, o estresse de você não dormir bem, o estresse de você comer mal, o estresse de você não sociabilizar, né? A gente falou sobre isso numa outra live que era de fobia social. Então, quanto tudo isso faz com que o seu intestino não funcione. Ou você tem um intestino desarranjado, ou você tem um intestino constipado. Quer dizer, isso já está te falando que você está realmente muito inflamado, né? Chama leaky gut. Então, há um aumento dessa permeabilidade do intestino. Então, tem tratamentos para isso. Eu acho que precisamos de médicos com mais atitudes complementares no sentido de ser mais completos, né? De olhar o ser humano como um todo, assim como é a saúde integral que eu pratico, assim como é a prática integral que você pratica, e assim como a medicina tem que voltar a ser holística e integral, para olhar tudo isso, porque às vezes eu mesmo acabo passando um probiótico para o meu paciente porque eu coloquei a mão naquele fígado e vi aquele fígado extremamente rígido, extremamente inflamado, quer dizer, aí não adianta probiótico, eu preciso indicar para um colega, mas será que o colega médico vai avaliar isso? Quer dizer, são muitas coisas complexas que só uma profissão não consegue ver sozinho, precisa de ajuda. É isso. Procurem médicos para se cuidarem, seja o que vocês quiserem, nem pode fazer check-up, que tenham uma visão integrativa e holística. Por quê? Porque faz todo sentido a gente curar por inteiro, né? E não por partes, porque se aquela parte está doente, seja ela qualquer sistema do seu organismo, aquilo é só reflexo de um todo que provavelmente está nutrindo errado aquele órgão, né? É coisa mais gostosa de você chegar no médico e ele perguntar se você tá feliz. É isso, é isso. Aí você já começa a ver quão amplo É diferente, né? né? E aí todos os profissionais também que você escolher para cuidar da sua saúde, que tenham essa visão, né? Um treinador, um fisioterapeuta, pessoas que vão estruturar o seu sistema como um todo. Porque aí sim vai fazer sentido você ter benefícios pulsando aos montes na sua vida. E não um benefício. Aquela pessoa fala, eu emagreci, beleza, eu emagreci, mas meu cabelo tá caindo, eu não durmo direito, eu tô estressada. Como faz a saúde metabólica, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá... Mas você foi comprar o Super Coffee lá, né? Porque você acreditou que o Super Coffee vai resolver a sua questão. Você viu a influencer tomando, né? Viu a influencer ela foi patrocinada, tomando, né? Então, como que vai ser? Será que... amplo, é muito mais cuidadoso e generoso com você ter esse cuidado sistêmico, né, Dé? É isso. E o sol também, né, Ju? O sol é como um dos mais poderosos. A gente está falando do que causa a baixa imunidade. Vamos agora falar. Eu queria ainda, só para a gente daqui a pouco colocar os pontos que você está falando agora, que são os pontos que as pessoas devem olhar e aumentar na vida. Me perguntaram lá no grupo, como você percebe que a sua imunidade está baixa? Né? E aí eu elenquei aqui alguns pontos bem importantes. Um deles são as aftas. Então, quando você começar com afta, esse já é um ponto bem importante, assim como erupções cutâneas, que não necessariamente precisam ser na boca, mas às vezes na pele. Né? O sistema da pele, ele traz bastante esse sinal para a gente. Você precisa estar alerta. Cansaço frequente. Eu dormi e acordei cansado. Eu não consigo descansar. Não tem um tempo que eu falo, nossa, hoje eu tô com a vitalidade, querendo... Não, eu tô em eterno cansaço, né? Hoje até é chamado isso de burnout, quando a gente tem um cansaço excessivo para o trabalho. Exaustão mental, né? Também, né? Mas exaustão mental, uma exaustão emocional, a falta de foco e concentração,
as rinites, as sinusites, as ites todas, quer dizer, tudo está mostrando que você está inflamado. Se você está inflamado, seu sistema imunológico está falhando e ele está, assim, pior que falhando, não conseguindo trabalhar direito e precisando, assim, se atrapalhando para trabalhar, inclusive. Exato. Candidíase para as mulheres é um outro Corrimento. ponto. Como a Déia já falou, diarreia e constipação, ou seja, 2 pontos aí de Extremos. extremos. Mãos frias com constância, né, também. Então, essa irrigação das mãos, né, do sangue nas mãos, quando você tem as mãos quentinhas, isso é um ponto importante aí de saúde, né? Não que as pessoas que têm mãos frias, elas sejam menos saudáveis que as outras, mas se você tem essa constante dos pontos do corpo muito gelados e frios, isso provavelmente é um alerta que você deve começar a observar. As Que mais? gengivites, as gengivites, as otites, os zumbidos. Se você está gripado ou resfriado constantemente, se você faz lesão com muita frequência, ou a mesma lesão no meu caso, né? Se a pessoa tem dor nas costas e volta com dor nas costas, os formigamentos, principalmente bilaterais, por exemplo, eu tô com síndrome do túnel do carpo, eu tenho formigamento nos meus 2 pés, nas minhas 2 mãos, eu tô com falta de sensibilidade. Isso pode dizer que sua saúde metabólica, seu fígado não esteja funcionando tão bem assim, seu pâncreas, seu sistema imunológico, a tireoide, o pâncreas, como eu disse, a parte cerebral. Então, tudo, a visão turva, a visão distorcida, muitos, muitos fatores, desde sistema respiratório, ocular, músculo esquelético, digestivo, sexual, né? Então a pessoa tem endometriose, a pessoa tá fazendo miomas. Uhum. Então, tudo isso faz com que a gente entre em alerta. Tem algo acontecendo no nosso corpo, que provavelmente eu já passei por esse estresse e ainda meu corpo não conseguiu autorregular. Então, ele pode estar inflamado. Exato. E aí a gente tem como atuar nisso antes disso virar uma doença, antes de eu pegar o Covid e ficar em pânico, né? Então não precisa, você tem que ter a certeza de que você está tratando essas sensações, essas fraquezas logo de cara, no início, e por isso aquilo não vira uma doença, né? Você se autorregula e a partir disso, dessa autorregulação, você volta a ter uma energia incrível e todos esses sistemas regulados, né? E aí vamos falar então dos alimentos, né? Que o pessoal perguntou aí, vamos falar dos shots, do tal shot. Eu nem sei quanto tempo faz que a gente está nessa live já e se o Instagram vai me cortar, mas enfim, se cortar eu volto aqui. Pessoal, 8h20? eu elenquei aqui alguns alimentos e aí a gente vai pensar o seguinte: tudo que é anti-inflamatório e que colabora para o nosso sistema de ferrugem. O que é o sistema de ferrugem? É aquilo que oxida o nosso corpo, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora, baixa imunidade, que abaixa a imunidade, são sistemas que enferrujam o nosso corpo, são sistemas que Envelhecem, né? envelhecem, exato, cansam o nosso sistema. E agora a gente vai falar de algumas coisas que melhoram esse sistema. Obviamente, o oposto de tudo que a gente falou, né? Então, relaxar, fazer atividade física de forma assertiva, dormir bem, dormir profundo, tudo isso, obviamente, vai fortalecer esse sistema e vai ser antioxidante e vai te deixar mais jovem, né? Vai trabalhar o anti-aging, mas vai deixar o seu sistema muito forte para qualquer invasor que esteja dentro, que venha adentrar o seu corpo, esse sistema esteja forte para ativar. E aí, se eu pudesse elencar aí o top 2 de alimentos, obviamente seria a laranja e o limão, né? Que são alimentos muito importantes em termos de vitamina C, cálcio, né? E outros elementos e vitaminas que tem, mas eles serem esse alimento cítrico,
né? Ele é bem importante diariamente para a gente manter esse grau de vitamina C, que é a vitamina C é antioxidante, ela é anti-inflamatória e ela vai ajudar na bioquímica do nosso organismo. Assim como os fitoquímicos, que são bem antioxidantes também, eles precisam ser colocados na nossa dieta, que são as frutas vermelhas e, se puder, orgânicas, assim como o extrato de própolis, né? Se puder ser o verde também seria muito bom. Então vai ajudar nessa inflamação, vai ajudar a deixar o nosso corpo livre de radicais livres, que é quem oxida, quem envelhece, e aumentar, falar de sistema imunológico é falar também de longevidade. Então, para você ter tudo isso, é o dia a dia. Então, não adianta só de sábado e domingo dar esse upzinho, não. É todo dia. Então, colocar isso como um shake, colocar isso com colágeno, colocar isso com algumas fibras, colocar sementes. Então, bater tudo isso junto faz muito sentido, né? Assim como a Sim. banana, que tem triptofano, que é para cansaço também. Então, ajudar esse sistema com elementos chaves. Então vamos lá, vou continuar falando aqui. Fora esses que a Déia falou, que outros alimentos a gente pode consumir? O gengibre, por exemplo, é um alimento muito importante nesse sistema. Então, tem pessoas que comem uma balinha de gengibre, mastigam um pedacinho de gengibre, né? Ou colocam gengibre no alimento, né? Na hora que for fazer um arroz com gengibre ou uma carne, enfim. O vinagre de maçã, que é outro componente aí que pode ser Probiótico. adicionado, que ele também vai potencializar aí a antioxidação e equilibrar o nosso sistema. A E flora intestinal. a flora intestinal. A glutamina, para quem não sabe, é um poderosíssimo também antioxidante, vai regular esse sistema também da flora intestinal. E se tomado pela manhã, também vai ajudar muito a imunidade. A glutamina, ela não permite que o seu corpo tenha uma queda muito brusca de imunidade, né? A não ser que seja um estímulo muito agressivo para o seu organismo. Mas você tomar a glutamina, principalmente em momentos em que você percebe, como nós estamos vivendo agora, uma onda de alta, né, de gripes e viroses, é bem importante você deixar esse sistema pronto com também a glutamina. E Ju, Que você mais? falou do gengibre, deixa eu só te falar uma coisa. Na prática da medicina chinesa, a gente fala muito do rim. O rim é a força vital, assim, da onde começa, no baço e no rim. Então, fala pra gente, né? Passei por um churrasco, bebi muito no dia anterior, então isso defasa um pouquinho o sistema imunológico. Como a gente pode equilibrar isso fortalecendo a energia de rim? É procurar o gengibre na comida, então você pôr um pedacinho de gengibre num arroz quando você estiver fazendo, se você puder pôr um pedacinho no suco, raspar numa sopa. Então, tem diversas atitudes que você pode fazer com isso. E também, se você consumir o wasabi, que é aquele verdinho do japonês, aquilo é muito bom para trazer energia para esse rim. Então, também saber dessas duas dicas, às vezes, para desintoxicar na hora que o combustível aumentou, aí você também pode usar. O oriental, né, ele tem o hábito, né, do Uma assar sabedoria, né? o gengibre, junto com o peixe cru, ou seja, se aquele peixe, né, tem um potencial vírus ou alguma bactéria ali, porque está cru, eu já consumo equilibradores desse sistema. É muito assertivo, né? É E uma assim, a sabedoria. gente fala do peixe, a gente fala da sardinha e do atum. Então, se pudesse consumir todo dia, você não precisaria repor o ômega 3. Mas como isso não acontece, né? Às vezes também você não tem um peixe de qualidade, então repor com ômega 3 todos os dias também é de excelência. Mas sempre com a ajudinha aí do médico para prescrever seria interessante. Exato. E a vitamina D, né, Dex? Você ia falar aquela hora lá, né? Sim, A- a vitamina D, às vezes a pessoa não consegue tomar o sol, mas eu ainda apoio muito o sol, porque o sol traz aquela positividade, traz aquele bom humor. Então, naquele momento que um dia é ensolarado, né, você ir
e tomar um pouquinho, nem que for 10, 15 minutinhos desse sol, né, num pedacinho do corpo, sem protetor, né? Então é bem importante para sua pele. Caso isso não aconteça, tem médicos que gostam de repor em doses um pouquinho mais elevadas para você sempre ter uma reserva maior. E aí vem, né, os maravilhosos metabólicos, nutrientes essenciais que os médicos também, nutrólogos ou da medicina funcional gostam de colocar, que é o zinco, o selênio, o manganês, o magnésio, né? Então tudo eles conseguem colocar e aí não adianta comprar esses multivitamínicos prontos. Escolha de novo uma saúde integrativa personalizada e que vá fazer um multivitamínico voltado para o que você precisa. Não adianta eu repor o que eu já tenho muito. E aí, de repente, eu tenho uma B12 baixa, um potássio baixo. Então, é interessante fazer o exame de sangue, tá com esse médico para ele repor para você e deixar essa imunidade lá em cima. Perfeito. Aliás, queria só falar para vocês, não é esse domingo, o outro domingo, agora eu esqueci a data. Eu vou fazer uma live com o Dr. Patrick, que tem essa visão aí de equilíbrio bioquímico, de olhar para tudo isso, e a gente também vai vir falar de um ponto importante aí de imunidade e sobre esses supervírus que estão vindo aí, como manter uma saúde incrível e forte. A gente tem que se sentir forte, eu dou conta disso, né? E então esse é um ponto. E a semana que vem, para quem não se inscreveu, vai ser a Semana da Saúde Integral. Eu vou mandar aí 5 dias de conteúdos para vocês regularem aí a saúde, colocar em prática. E no quarto dia, eu vou dar uma estratégia muito importante para você manter a constância das práticas de tudo isso que a gente vem falando. Porque o que o pessoal diz, né, Dé? Pô, legal, é um monte de informação, mas na hora do vamos ver, eu volto a fazer tudo que eu fazia antes, né? Porque dá Então, trabalho, né? então, inscrevam-se, tem aí na minha bio. Eu vou. A Areta falou dia 23 a live com o Dr. Patrick. Mas a semana que vem já se inscrevam, que eu vou mandar aí 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vou mandar conteúdos diários. E segunda-feira é ao vivo, tá? Incorpore, né? Incorpore. Incorpore, precisa por dentro. Então vamos falar dos shots para finalizar essa aula maravilhosa. Obrigada, Mal. Os shots são exatamente o quê? E aí perguntaram pra gente. Perguntaram, será que você pode... quem é grávida pode tomar? Quem tem alguma lesão pode tomar, né, os shots? Pode, porque o shot é nada mais do que o alimento, é comida, né? É Natural. alimento. Então não tem nenhuma contraindicação para o shot, tá? De novo, volto a dizer, se você acha que o shot é uma coisa que você vai fazer e você pode dormir tarde, fumar, beber vinho ou 2 garrafas e achar que o shot vai dar conta da sua imunidade, pode esquecer. Porém, se você quer estar fazendo tudo direitinho com a sua saúde, você quer ainda melhorar esse sistema, o shot é fantástico, né? E aí eu prometo vir deixar algumas dicas de receitas aí ao longo dos dias e como que a gente cria um shot. O shot é nada mais do que uma pequena dosagem, mas a dosagem adequada para o seu dia, de um pupurri, um blend de vários alimentos que são antioxidantes e imunizadores, porém, tá? Então, você pode fazer vários blends, várias misturas, e são misturas inteligentes e importantes, porém, o mais importante, você não pode ter vontade de vomitar, de tomar um shot. Você não pode sentir aquela náusea. Aquilo não pode corroer o seu estômago, né? Então, a sua percepção de bem-estar sobre aquilo que você está consumindo é muito mais importante do que tudo isso, né? Eu lembro que uma aluna minha chegou na época e falou: eu tô tomando aquele suco verde lá, mas eu faço assim, ó. Nossa, me dá uma ânsia. Imagina, o primeiro alimento que você colocar na boca, não dá, né, gente? Então, veja qual a relação que você tem com um shotzinho de imunidade, né? Perceba se aquilo te faz bem, te causa uma sensação de bem-estar. Percebe como fica o seu estômago,
né, depois de um tempo de tomar aquilo, né, Dé? Isso é muito Até importante. porque a atitude, né, é só de você incorporar, porque pode ser incorporado, por exemplo, a cúrcuma em pó ou em raiz na comida, no feijão, na sopa. Você pode pôr um gergelim preto com branco ou semente de girassol numa salada. Você pode pôr de novo a cúrcuma no tempero do frango e do peixe. Você pode pôr o limão nesse peixe, nessa salada. Quer dizer, você pode usar de diversas formas, É mas o incorpora suco no num shake, meio-dia, né? Você suco no põe, meio-dia, no meio da tarde, o suco. eu comprei, por exemplo, um colágeno com sabor, então dá para você tomar como um suquinho, ele tem um gosto muito gostoso. Você pode pôr a fibra num suco de laranja. Então, assim, não necessariamente você precisa achar que só porque tá dando essa receita na internet, nas redes sociais, você é só isso que existe, né? Na verdade, é incorporar na sua vida uma alimentação saudável e que você vai ter mais esse lugar, que é esses empórios de cereais e feiras orgânicas para que você coloque isso na sua vida de um melhor jeito e que para você sentir bem-estar, ter vontade de comer, porque também, né, senão não faz sentido nenhum você ter mais um estressor, né, para acontecer Mais um isso. estressor, né? Nossa, eu ter que tomar o shot é um Não, você estressor. não tem que nada, né? Sim. Nossa, Marcos falou de um ponto fundamental que nós não falamos: a água e a hidratação. Perfeito. É isso. Hidratar-se, manter-se hidratado é ponto fundamental para a imunidade, né? Então, parece óbvio, mas nas mini metas, né, eu costumo elencar aí mini metas para os meus alunos, para que eles tenham metas de saúde aí alcançadas ao longo do tempo. Essa semana, muita gente colocou a água como uma mini meta, né? Ou seja, você foca e aumenta. Acordou, primeira coisa, toma uma água. Quer shot melhor do que acordar e tomar um Não copo é? de Com água? aquela gratidão ainda, com aquela sensação. Estou vivo, estou limpando o meu organismo por dentro. Muito Então, isso é obrigada. fundamental, Matos, muito bom. Voltando a falar do shot, porque muita gente perguntou pra gente, por quê? Porque são modismos que acontecem vindo de tempo em tempo. Então, Comodíssimos. assim, gente, não tem problema, o shot é incrível, é ótimo, né? Se você curte fazer o shot, faça. Eu vou falar da minha experiência. Eu acho importantíssimo tomar o própolis, só que o própolis sozinho é péssimo para mim. Então, fazer o shotzinho para mim, pôr um pouquinho de água, um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de limão, né? Fazer o shot fica muito mais fácil para mim tomar para eu tomar o própolis, por exemplo. Então, eu acabo fazendo própolis, dando um gostinho diferente e tomando isso para mim é gostoso, tá? Então, é Lembra que tem as frutas vermelhas para substituir também. também, né? É o A mesmo efeito. beterraba, né? Exato. Então, as receitas de shot são praticamente infinitas, né? A gente pode fazer vários blends, mas eu prometo aí colocar algumas receitinhas para vocês seguirem. Mas se vocês quiserem fazer o próprio shot, pegando todas essas dicas de alimentos funcionais aí e que a gente deu durante essa aula e montar um blendzinho, fica à vontade, tá bom? Mas lembrando que as atitudes, né, sempre são mais fortes que isso. Aí você falou da água, eu esqueci de mais dois pontos muito importantes, que tem liberação de todos os neurotransmissores serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o abraço, o elogio e o sexo. Então, o sexo Exato. está elegido em toda a sua energia vital. Então, a sua energia vital também depende desses relacionamentos e que sejam amorosos, gentis e generosos, né? Então, que não Vamos seja mais um namorar. estressor. Vamos namorar, pessoal. Sentiu que tá baixa a imunidade? Bora namorar, que é um potencializador incrível do seu sistema. É isso. E é namorar com conexão sensorial, né? É isso que a Dé falou. O quanto nós estamos ficando distantes uns dos outros, o quanto isso é importante. Uau, 1 hora de imunidade. Falamos muita coisa e tem tanta coisa para falar que se você seguir a Deia tem um canal no YouTube fantástico. Sigam lá. Andréa Maslon, é Doutora esse, né? Físio, RA Físio, Andréia Maslon.
Doutora Mas tem Fis, no Linktree, tem na bio do Instagram, tem na Linktree, aí é só se inscrever lá no canal, curte, compartilha, que é só dica boa também, assim como as da Ju. isso mesmo. E eu vou deixar aqui no meu canal sempre também tudo o que eu coloco colabora com a imunidade. Tenho certeza, eu e a Déia, tudo vai potencializar a sua saúde, tá bom? Se ficou dúvida, manda, porque a gente vai gerar conteúdo para sanar essa dúvida de vocês. O nosso propósito de vida é transmitir informações de saúde integral. É por isso que eu e a Dé, a gente é tão conectada, porque estamos juntos aí Esse desenvolvendo propósito. esse propósito, tá bom? E não deixem de receber a semana que vem, estarem na Semana da Saúde Integral, que a gente vai falar mais profundamente de alguns hábitos que aumentam a sua saúde, o seu nível de saúde. Déia, muito obrigada pela Eu que parceria. agradeço, que vocês aumentem a reserva de saúde, que incorpore essa rotina diária com a Ju todos os dias e que seja muito bom para todos esses Amém. anos. Beijo, Um gente. Bom beijão final para de vocês semana. e ótimo dia. Eu vou deixar gravado. Multipliquem essa live para as pessoas que vocês mais amam. Até mais. Obrigada.